Sexta-feira, dia 24 de outubro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, temos muitos assuntos interessantes, importantes e graves. Parece que nós já estamos vivendo no apocalipse e ainda não nos demos conta. Não é possível. Não por tudo que está acontecendo nesse mundão de meu Deus, mas por ouvir da boca de um chefe de Estado palavras absurdas como as que foram ditas hoje pelo Inácio. Nós vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre muitas coisas, e eu quero começar dizendo o seguinte, que a coisa está tão perigosa aqui na América Latina que o Pentágono anunciou hoje que enviou o seu maior porta-aviões para o Caribe, o Gerald Ford, o primeiro e mais avançado da Marinha dos Estados Unidos. Isto para quê? Para combater o narco, né? Esse grupo de porta-aviões inclui não somente o USS Gerald Ford, que é classificado pela Marinha como o maior do mundo, inclui o cruzador de mísseis guiados, o Normandy, e os contratorpedeiros, desculpem, de mísseis guiados, que é o Ramage, e o Paul Inácios, que é outro porta-aviões. Segundo aí o Sean Parnell, que é o porta-voz do Pentágono, esta ação foi tomada seguindo diretrizes de desmantelar organizações criminosas transnacionais e combater o narco. Com isto, ele argumenta que esta é a capacidade das forças americanas de detectar, monitorar e desmantelar atividades e atores ilícitos que comprometem a segurança dos Estados Unidos. Não é só isto. Outra notícia que chamou a atenção também no dia de hoje é a de que os Estados Unidos voltaram a agir e bombardearam no Mar do Caribe nesta madrugada embarcações que, segundo o secretário de Defesa, o Pete Hegseth, pertencia à gangue transnacional Trem de Aragua e deixou 6 mortos. Bom, não é de hoje que os Estados Unidos vêm avisando que vai combater fortemente o narco aqui no Caribe, já que grande parte, para não dizer a maior parte, deste comércio ilícito de entorpecentes, é a palavra que eu prefiro usar aqui, vai para os Estados Unidos e coloca em xeque a segurança americana. Então, como não foi por falta de aviso, a conta chegou e chegou de forma muito forte, muito pesada, porque esta mesma força que está rodeando o Caribe servirá para a derrubada de Nicolás Maduro, que brincou com a sorte durante muito tempo e agora está se vendo aí cercado num beco sem saída. Ok, estas duas notícias obviamente chamaram muita atenção, mas as reações eu acho que chamaram mais a atenção ainda. Eu quero que vocês vejam primeiro esse pequenino vídeo, prestem atenção. Eu, antes de falar, sabe, de julgar alguém, antes de punir alguém, eu tenho que julgar essa pessoa. Eu tenho que ter provas. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, sem levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assunto.
imenso prazer. Sabe? Esse e outros assuntos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Então, o que dizer dessas palavras que vocês ouviram junto comigo, né? Onde mesmo lá na Malásia, o presidente brasileiro teve a coragem de dizer que os traficantes são vítimas dos usuários. É inacreditável ouvir tal absurdo. É tanto absurdo que depois do que ele disse, ele tentou consertar esse pronunciamento que foi oficial, pronunciamento de chefe de Estado lá na Malásia. Ele tentou consertar esse estrago nas redes sociais, dizendo que não se expressou direito. E que a prova disso é que o governo dele, aqui no Brasil, vem combatendo sistematicamente o tráfico. Como aceitar tamanha bobagem desse tamanho? Primeiro ele coloca o traficante como uma vítima, tadinho. Ele é um coitado. Quer dizer que o ladrão é vítima do roubado. O morto é vítima do assassino. É assim que ele enxerga a situação no Brasil, principalmente nesse momento onde a diplomacia brasileira está pendurada por um fio de cabelo. Num momento onde lá na Malásia ele fala e essa fala repercute ao mundo. Por isso eu disse no início, parece que estamos vivendo um apocalipse e não nos demos conta até agora. É inacreditável. Fato é que enquanto os Estados Unidos tratam essas facções como alvo militar legítimo, porque coloca em risco a segurança dos Estados Unidos, né? É o quintal do fundo dos Estados Unidos. Enquanto isso, o governo do Inácio trata os traficantes como vítimas dos usuários, coitadinhos, o que eles não precisam fazer para sobreviver. De um lado, o bombardeio, do outro, a romantização moral. De um lado, estratégia de contenção transnacional, mas do outro lado, a justificativa sociológica que transforma criminosos em coitadinhos. O Inácio poderia ter escolhido qualquer resposta ou qualquer comentário para atacar indiretamente Donald Trump no dia de hoje. Ele poderia questionar estratégia, soberania ou até mesmo eficácia nas ações americanas, mas optou pelo caminho mais improvável para vitimizar os traficantes e principalmente os cartéis. Essa conversa de que o governo dele está combatendo o narco aqui no Brasil, me desculpe, todos nós sabemos da grande mentira. Todos nós sabemos como o Rio de Janeiro, por exemplo, não a cidade maravilhosa, mas os morros, as comunidades, nós sabemos como eles são protegidos, com ordem jurídica para a polícia não adentrar, não sobrevoar. Mas a inversão de valores, a inversão moral é tamanha que parece paródia, mas foi dita em voz alta, diante de câmeras e com uma posição oficial de um presidente da República, em visita a outro país.
E na tentativa de marcar posição aí contra a proposta de Donald Trump, que defende sim ações legais contra grandes grupos do narco, o Inácio não apenas rejeitou o método, como também absolveu os criminosos e deslocou, ou melhor dizendo, transferiu a culpa para a sociedade. Aqueles que consomem por estarem viciados. Aquela sociedade que verdadeiramente é vítima. Sim, porque muitas pessoas não sabem, mas o vício é algo que surge em pessoas que desde nascença já têm a predisposição. Não sei se me fiz entender. Tem pessoas que no primeiro trago de cigarro fica viciado, porque o corpo já está predisposto àquilo. E eu não vou entrar em detalhes maiores, porque eu vou me enrolar aqui e não vou saber explicar. Mas é mais ou menos isto. Tanto é que tem pessoas que fumam uma vez e não fumam mais. Em compensação, quando entramos no campo das drogas, isso é um caminho sem volta. Todo mundo sabe que basta a primeira vez, que não tem caminho de volta. O caminho é destruição. Mas o que o Inácio diz é um raciocínio que, se fosse aplicado a qualquer outro crime, iria beirar ao delírio. Que nem eu falei agora, o assaltante seria vítima, né? Do bancário, por exemplo. O sequestrador seria vítima do sequestrado. O corrupto, vítima do sistema financeiro. É lamentável, é triste, mas é o que temos nesse governo, né, que está com o Brasil enterrado na lama. Economicamente o Brasil está enterrado na lama. Agora, diante disso tudo, diante desse exposto, né, por conta das palavras do Inácio lá na Malásia, temos que lembrar que mesmo antes dele sair da Indonésia ontem, rumo à Malásia, ele havia dito que todos os temas do momento poderão ser discutidos numa possível conversa com Donald Trump, citando, por exemplo, as guerras na Ucrânia, em Gaza e a crise envolvendo Estados Unidos e Venezuela, além da possibilidade de exploração de terras raras pelos dois países. Será que Donald Trump quer tratar desse assunto de Venezuela com o Inácio? Será que ele acha que tem alguma vantagem em tratar com o Inácio o assunto de Ucrânia? Claro que não. O Inácio quer se colocar como um intermediador internacional, sendo que nunca intermediou porcaria nenhuma. Ele nunca conseguiu encontrar soluções para nenhum conflito internacional. Se esta é a ideia do Inácio, certamente Donald Trump dará de ombros, claro, já que pelo tamanho da diplomacia brasileira, o Inácio não tem nada a acrescentar aos Estados Unidos, a não ser ficar calado. O Brasil tem interesses em recolocar a verdade na mesa, disse o Inácio. Quais verdades? Eu não sei quais verdades o Inácio tem para colocar à mesa. Segundo ele, é mostrar que os Estados Unidos não são deficitários no comércio com o Brasil. E, portanto, não tem explicação a taxação feita ao Brasil, aqui é de 10% mais 40%, perfazendo 50%. Também não tem explicação a punição dos ministros nossos, disse ele, a personalidades públicas brasileiras, porque eles não cometeram nenhum erro.
Eles estão cumprindo simplesmente a Constituição do meu país, afirmou o Inácio. Nós aqui dentro no Brasil sabemos perfeitamente que de Constituição não tem nada nessas decisões do Supremo. Nós sabemos que o que existe é uma perseguição constante contra a direita brasileira, onde o Supremo tenta a qualquer custo cancelar mandatos de deputados da direita, constantemente mandam prender deputados da direita, mantém Jair Bolsonaro preso sem motivo, e pretende sim colocá-lo em prisão com mais de 17 anos pela frente, sem nada ter feito. Mas parece mesmo que o Inácio acredita que Donald Trump nasceu ontem. Ele não sabe de nada. Ele não entende nada, ele não entende de português. Como que se ele entendesse, né? Ele acha que o Donald Trump é presidente de Butão, por exemplo, que também tem essas maquininhas aí para eleição, né? Porque para o Inácio imaginar que não entendeu que as tarifas colocadas por Donald Trump, aquelas que foram impostas primeiramente pelos atos arbitrários do Supremo Tribunal, é pedir para ouvir na cara o que Donald Trump já havia dito por escrito. Deixou muito claro que aquelas tarifas também eram por conta da perseguição a Jair Messias Bolsonaro. Ele vai ter que ouvir isso na cara. Se o presidente Trump quiser discutir qualquer assunto, disse ele, Rússia, Venezuela, sabe, eu estou aberto a discutir qualquer assunto. O que é importante é o seguinte: nós não temos veto a nenhum assunto. Qualquer assunto que for colocado na mesa, a gente vai discutir o assunto, disse ele. Agente, eu não sei se é agente da ANCO, agente secreto. Outro dia eu falei, é ruim, é péssimo esse termo, agente, que eu, infelizmente, às vezes também caio e uso. Mas é péssimo, né? Principalmente para um chefe de Estado. Agente. Pois é, talvez Donald Trump vai lhe cobrar as jabuticabas que ele prometeu, Inácio, que você prometeu. Você disse que ia levar jabuticabas para ele. Será que está na mala, está na bolsa da Janja? Ou então, o Donald Trump vai perguntar onde fica o boteco mais próximo para vocês se sentarem, tomando uma cervejinha e discutirem os assuntos diplomáticos em questão. Fato é que o presidente do Brasil aterrissou na Malásia tentando vestir a fantasia de estadista, né? Um estadista global, como que se bastasse cruzar os oceanos para devolver ao Brasil um protagonismo que ele mesmo já dissolveu. Ele destruiu a diplomacia brasileira. A viagem foi vendida como uma agenda econômica lá na cúpula da ASEAN, que é uma associação de nações do Sudeste Asiático, que serve para discutir cadeias industriais, semicondutores, infraestrutura, energia, poder real, capital real, engenharia real, coisas que o Brasil não possui. O Brasil não entende de semicondutores, de energia, está engatinhando. Mas o próprio governo deixou escapar a verdadeira motivação. O Inácio reservou um espaço na agenda para um eventual encontro com Donald Trump, que oficialmente não tem esse encontro marcado na sua agenda. Pois é, a porta-voz dos Estados Unidos, a Levitt, disse que na agenda de Donald Trump não tem nada marcado para um encontro com o Inácio. Justamente Donald Trump,
que decide quais pautas serão colocadas à mesa para serem discutidas, principalmente diante de alguém que tenta a todo momento desafiar o dólar. É simbólico. O Brasil chega pedindo conversa exatamente quando descredencia perante os Estados Unidos a sua diplomacia, com esses pronunciamentos que ele mesmo faz, não por divergência soberana, mas por transformar o judiciário brasileiro em uma baioneta política, por expor pensamentos ideológicos que deveriam ser guardadas às 7 chaves, para ninguém saber. O Inácio sonha em reabilitar a imagem internacional com uma foto e um aperto de mão com Donald Trump, como se a diplomacia fosse cosmética, aquela da aparência. Enquanto isso, o mundo olha para o Brasil com desconfiança, pois essa tal ASEAN, eu estou falando ASEAN, mas nem sei se essa é a pronúncia, né? Essa associação que discute poder econômico real, cadeias industriais, semicondutores, infraestruturas, fusões energéticas. Essa associação enxerga o Brasil oferecendo apenas um discurso ideológico, porque sabe que do Brasil não existe nada para ser agregado, né? Um Brasil que insiste em moedas locais e parcerias sul-sul, que nunca saem do PowerPoint, diga-se de passagem. Se o encontro com Donald Trump vier a acontecer, o Inácio não falará como potência, falará como suplicante, porque no tabuleiro global quem controla tarifa, tecnologia e capital define as regras, e o Brasil, sob o petismo, deixou de ser jogador, deixou de ser um player internacional para virar plateia. Aqui no plano doméstico, esse mesmo governo que fala de responsabilidade global abre mão de responsabilidade interna. O Brasil bate recordes de arrecadação, só que espremendo a economia real com impostos, enquanto o Planalto celebra planilhas como se números no papel significassem prosperidade. Só que por trás da euforia, essa euforia fiscal, existe um estrangulamento construído à luz do dia. O Inácio ampliou gastos, empurrou despesas para fora da meta e montou uma contabilidade paralela para declarar equilíbrio que só existe no discurso. Esse truque tem prazo, enquanto a imprensa consorciada continuar manifestando esse truque, digamos assim, né? Porque, na verdade, quando essa bomba fiscal, contábil, voltar para o colo do povo, já não haverá onde esconder o déficit, principalmente no bolso do contribuinte, né? Desse tipo de corte disfarçado, corte de despesas disfarçado em serviços, ou sufocamento do setor produtivo, porque é isso que esse governo faz. Enquanto a máquina arrecada e gasta sem freio, a realidade externa cobra juros. Em setembro agora, por exemplo, as contas externas registraram um déficit recorde de quase 10 bilhões de dólares, uma alta superior de 30% em um ano. O governo vende a narrativa de retomada do equilíbrio, mas os dados revelam uma dependência crescente de capital estrangeiro, um dólar pressionado, um custo de financiamento mais caro e a vulnerabilidade a qualquer choque global,
Se der uma gripe lá fora, o Brasil despenca. Em vez de corrigir esta rota, o Planalto dobra a aposta no intervencionismo, na gastança e no populismo eleitoral. Discursa sobre industrialização do Brasil, integração Sul-Sul e nova arquitetura financeira, mas exporta menos valor agregado e importa tecnologia e energia. E claro, paga a diferença com endividamento externo. A conta em dólar já registra o fracasso, mesmo enquanto o governo derrama aquela retórica ideológica em fóruns internacionais. A corrosão chega à mesa do cidadão, isso é fato. A inflação prévia de outubro, por exemplo, acumulou 4,94% em um ano, bem acima da meta. E o governo tenta vender a desaceleração mensal como um triunfo, ignorando que a inflação persiste por causa do descontrole fiscal, não por questões sazonais. É como tentar apagar um incêndio com gasolina retórica, enquanto o supermercado, o aluguel, a conta de energia e os serviços corroem o salário real. O cenário é claro. Esse é um governo que tenta demonstrar grandeza lá fora, enquanto implode fundamentos aqui dentro, que aparece como figurante, pedindo palco no exterior enquanto ensaia a irresponsabilidade fiscal aqui em casa. Um governo que fala como potência para a plateia ideológica, mas age como um país que desistiu de ser levado a sério. E o que nós vemos hoje no Brasil é uma febre absurda de bets. Tem mais bets no Brasil do que comida na mesa do trabalhador, porque dizem, segundo reportagens, que mais de 30% dos que jogam nessas apostas de futebol estão viciados e muitos estão deixando salários inteiros nas apostas. E para controlar, o que o governo me faz? A Caixa Econômica Federal vai lançar 3 bets, porque eles dizem que por conta das bets ninguém mais joga nas loterias que são da Caixa Econômica Federal. Então a Caixa vai lançar bets para ajudar a fundar de vez a vida dos pobres trabalhadores que, na ânsia de querer encontrar um dinheiro fácil, se atolam no vício. Esse é o Brasil que o Inácio realmente deveria mostrar ao mundo, como é o Brasil de hoje, não como ele acha que é. Ou melhor dizendo, ele sabe que não é, mas como ele tenta vender para o povo lá fora, lamentavelmente. Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News e colaborem com o canal quem puder, né? Se você está pensando em fazer uma apostinha na Bets, aposta aqui no canal do Terra Brasilis News. Pelo menos eu trago informação honesta, ok? Espero que vocês tenham um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.